Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. E nesse momento, então, vamos aproveitar essa harmonia do ambiente e trabalhar nossos pensamentos e nossos sentimentos e agradecer a Deus por esse momento abençoado de estarmos aqui, Senhor, para aprender um pouco mais dos teus ensinamentos. Que essa prece, Senhor, não fique só entre nós, vá ao encontro de todos os teus filhos necessitados. Só tu, Senhor, sabes as necessidades de cada um. Gratidão por essa oportunidade de estarmos aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha o teu reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes entregue às tentações, e livrai-nos de todo mal. E com essa prece, Senhor, pedimos permissão para dar por aberta a palestra doutrinária da noite de hoje. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Quem vai nos trazer a mensagem de hoje é o nosso irmão Paulo Gotti, do Centro Espírito Antônio de Pádua. Que Deus te abençoe. Boa noite a todos novamente. Boa noite. Bem-vindos a mais esse momento, de reflexão. Às vezes a gente passa o dia na corrida e nem lembrou que teve um dia de presente, para poder viver. A gente pensou que a pandemia traria um pouco de calmaria, às mentes e aos seres humanos, mas parece que a gente não teve pandemia, e saiu todo mundo na louca de novo. Então, hoje é um dia especial, porque falar do amor, quem sou eu para falar de amor, que eu também estou tateando, estou querendo conhecer o que é o amor, porque o amor não é só essa palavra que a gente, entre nós humanos, interpretamos. Às vezes a gente não percebe que um pequeno gesto é um gesto de amor. Às vezes um abraço é um gesto de amor. Às vezes um sorriso, que a gente às vezes tanto quer um sorriso de alguém. Às vezes um bom dia. Então o amor, na realidade, ele se espalha entre nós, porque ele nos ensinou que ele é o caminho. E ele que eu estou falando, aquele ele com E maiúsculo. Se ele nos ensina que ele é o caminho e nos oferece um belo coquetel de flores, um belo coquetel de palavras, um belo coquetel de conselhos, teríamos que segui-lo. E a gente tem dificuldade de segui-lo. Então, quando a gente quer entender que ele é o caminho, e a gente no Pai Nosso, de início o Pai Nosso já diz para ele que seja feita a vossa vontade, a gente já diz isso, e muitas vezes a gente não se toca que é inútil dizer seja feita a sua vontade se eu penso na minha vontade, no meu desejo. Que é inútil eu achar que eu sou um ser finito e ao mesmo tempo vou lá e digo no Pai Nosso que é Pai Nosso. Porque Pai nós compreendemos como homens o gerador. E Ele é um gerador nosso. Por isso que o Pai Nosso não está no singular. Em nenhum momento a gente vê no Pai Nosso eu, não, é nós. É sempre no plural. Porque o Pai Nosso é uma ação de amor. Porque quando a gente faz o Pai Nosso, a gente muitas vezes egoisticamente está pensando no nosso, no meu presente, na minha conquista. Não pensando que a gente está orando para todos. A gente está orando para todos. É como se a gente estivesse fazendo um voo noturno e estivesse começando a se aproximar de uma cidade e
que tu olhasse pela janela do avião e visse muitas luzinhas, né? O entardecer acendendo, elas vão acendendo, acendendo, conforme vai anoitecendo, vai aumentando. Se cada luzinha dessas é um Pai Nosso, olha quantos Pai Nossos que tem ali, né? Mas um Pai Nosso bem feito, né? Um Pai Nosso que eu digo que não é para pensar nas coisas que tu está fazendo, é pensar no Pai Nosso. Pensar na oração. Se eu consigo pensar na oração, eu consigo entender que eu posso pensar nas boas palavras que Ele nos ensina, porque Ele só nos ensina boas palavras. E nós sabemos que a palavra tem um poder fantástico. Porque a palavra tem o poder de dar vida, mas a palavra também tem o poder de dar a morte. Né? Quando ela é bem usada, a gente colhe o fruto dela. Quando ela é mal usada, a gente não colhe o fruto. Porque aquela planta não vai dar fruto. E Ele nos deu a palavra. Tanto é que nós reconhecemos, e a Bíblia reforça isso, né? E o Evangelho reforça que Ele é o Verbo, porque Ele é a palavra. Esse termo palavra não fui eu que contei, mas alguém que contou, botou por escrito em um determinado livro que diz que são 2.255 vezes dentro de versículos está colocado o termo palavra. E a palavra, quando está colocada por Cristo, está sempre se referindo que o Senhor veio a nos dar alguma informação, nos dar algum conselho. E mesmo Deus, que deu a Salomão grande sabedoria, e essa sabedoria fez com que Salomão, durante a sua permanência na terra, coloca muitas vezes, muitos conselhos, mas o principal deles é que a gente tenha muito cuidado com o uso da palavra. Muito cuidado com o uso da palavra. E que quando a gente aceita o conselho de Deus, a gente não usa a palavra, a gente oferece o nosso instrumento para que a palavra seja feita através dele. Que ele use a nossa palavra para o bom caminho. Então, quando ele diz que é o caminho, eu sou o caminho, é por ali que nós vamos achar o amor. É por ali que nós vamos compreender, que nós vamos entender. Né? Nós sabemos, eu também vivo isso, que a gente tem conflitos com seres humanos. A gente não tem conflito com a galinha, com o cachorro, a gente tem conflito com seres humanos. Né? E que são difíceis para nós resolvermos quando a gente ainda está num determinado estágio de evolução que a gente não consegue compreender o outro. E ele vem ali e nos diz assim: compreenda, você tem que compreender, você tem que perdoar, você tem que dar nova chance. Olhe para mim, eu dou isso para você todo dia, toda hora. Hoje eu dei um dia para vocês, ele disse para nós. Mais um dia. E talvez a gente passe um dia sem reconhecer o amor que é ter vida por mais um dia. E muitos de nós às vezes estamos cansados, né? Pensando assim: não aguento mais. Se eu partir tá bom, né? Fugindo da responsabilidade que são as oportunidades que nós temos a todo dia. Oportunidade de olhar para alguém, oportunidade de aprender com aquele alguém, porque nós não somos nada sem o outro. O outro é que faz a gente visualizar coisas que a gente não enxergava ontem. Por isso que não tem uma verdade única. A verdade única é a verdade de Deus. Mas nós, homens, usamos a palavra muitas vezes assim: é muito importante que se faça isso. Não, também é muito importante que se faça isso. Não, a principal coisa é fazer... Não, a possível palavra não é que é o principal. Também pode ser a principal coisa a fazer. E nós levamos muito a ponta de faca, né? Muita ponta de faca, achando sempre que quando a gente fala muito autoritariamente, como se fosse uma lei. E a lei não é a nossa lei. Porque a nossa palavra, ela está em mutação todo dia. Porque a nossa palavra faz com que nós nos compreendamos, e ao nos compreendermos, nós nos entendemos e enxergamos coisas que ontem nós não enxergávamos. Faz parte da evolução.
nós nos transformamos pelo conhecimento. E o conhecimento está nos livros, mas o conhecimento também está na palavra. Quando eu ouço um amigo, quando eu troco uma ideia, como a gente diz, né? É trocar uma ideia mesmo, porque você vem com uma ideia às vezes fixa de algo e alguém muito mais jovem que você, às vezes uma criança, te dá uma outra visão e se você estiver flexível, e aí depende de cada um de nós vamos ver diferente. Ah, poxa, eu sempre pensei isso a vida inteira, para mim isso era verdade. E vem alguém e te mostra e tem outras possibilidades da mesma verdade. Por isso que se diz que subir ao monte permite que a gente enxergue a distância. Subir ao monte com conhecimento nos permite que a gente enxergue as dificuldades, os conhecimentos, as facilidades de uma forma diferente. Porque a gente enxerga de longe. É como uma costureira que está ali com a agulha, né? Se de vez em quando ela não parar, está fazendo bordado, ela não olhar de longe, e ela quis fazer uma linha reta, mas ela só olhou de perto, a linha ficou assim, né? De vez em quando, se ela olhar de longe, opa, eu corrijo, né? O pedreiro está botando um tijolo, se ele só põe o tijolo e ele não olha a parede de longe, quando ele vai ver, a parede está toda torta. Porque ele olhou muito de perto. E quando a gente olha muito de perto, a gente não enxerga. A gente enxerga muito pontualmente, a gente não consegue ver de longe. Quando a nossa imaginação, e nós a queiramos, faz a gente fechar os olhos e elevar o teu espírito, tu enxerga a tua rua, a tua quadra, tu enxerga o teu bairro, tu enxerga lá a BR passando lá no fundo, tu enxerga o mangue, tu enxerga o rio. Mas precisa olhar de longe, porque às vezes tu está perto e tu não enxerga. E o amor que nós já aprendemos, ele é mais ou menos assim, nós estamos tão perto dele que a gente não enxerga o amor que Cristo já nos, há muito tempo, vem dizendo. Olha, amar é um pouquinho mais amplo. Porque o amor que ele nos ensinou, ele chama de um amor universal, onde tudo é amado, mesmo o ladrão, mesmo o criminoso, mesmo o mentiroso. Nós estamos cheios, né? O Brasil está cheio disso? Não, o mundo está cheio disso. O mundo às vezes vive uma mentira constante. Então esse amor universal, ele não pode ser excludente. Ele tem que ser inclusivo. Ele tem que incluir a todos. A sociedade hoje começa a se movimentar no sentido que parece certo, parece errado. Se está acontecendo do jeito que está acontecendo, porque Deus botou a mão e disse assim, passem por esse caminho e vocês vão aprender. Às vezes, passar por esse caminho leva séculos. Leva 150, 200, 300 anos para que a gente mude de novo a rota. Então o amor universal, ele quer mostrar para a gente que a gente tem que enxergar um mundo amplo, onde eu não distingo cor, não distingo tamanho, não distingo forma física, não distingo nada. Onde o amor é para todos. Mas não é esse o amor que a gente aplica. Porque o amor que nós estamos aplicando é o amor da posse. Essa chave é minha. A posse, né? Só que às vezes não é a chave. Às vezes eu vou dizer assim, essa mulher é minha. Não, esse homem é meu. Não, esse filho é meu, né? Ah, o filho do vizinho, né? O filho do vizinho, não. Ah, o filho da minha irmã, não. O filho é o meu. A posse é tão grande que a gente às vezes exclui até gente da família. É tão pequeno esse amor que a gente já aprendeu, mas a gente aprendeu esse. Então agora é hora de mudar. Né? E ai daquele que diz, mas tu não disse que me ama. Né? Ai, porque tu tem que dizer que me ama, porque daí minha autoestima levanta. Não, isso não é autoestima. Isso é dependência. A autoestima você não precisa que alguém te diga que te ama. Você mede o gesto, mede a atitude daquela pessoa. Mede as palavras daquela pessoa. Tem uma passagem que não diz assim, mas
ela de alguma forma se traduz dessa forma, que nós precisamos ser humildemente importantes. Humildemente importantes. Importantes todos nós queremos ser. Na família, no trabalho, na rua, com os amigos, a gente quer ser importante. Tanto é que nas festas que a gente se reúne, todos nós já participamos de várias festas, a gente grita, a gente não fala. Tem uns que gritam mais, então eles tomam a palavra e falam, e os outros ficam só escutando. Né? Que bom, né? Que ele conseguiu, naquele momento, chamar a atenção. Mas melhor ainda se você cruza os braços e diz, não, ele está precisando de um ouvido, o meu ouvido está disponível. Eu dou o meu ouvido para ouvir. Porque nós queremos ser importantes. Nós precisamos de aplauso, e daí nós chamamos isso de autoestima. Ah, mas é tão bom quando alguém diz, como tu está linda, como tu está lindo, como tu está isso, como tu está aquilo. Ah, e no dia seguinte você não está, então... Não serviu muito, né? Porque é uma faísca, e o nosso amor tem sido uma faísca de coisas. Tem aquela passagem, eu vou só encaixar no meio, né? Aquela passagem que ele diz que vós sois o sal da terra. E aí eu vou fazer uma colocação, eu vou fazer umas perguntas que vocês, se quiserem, podem responder. Né? E aí eu vou buscar de novo essa passagem para fazer o complemento. E aí é o seguinte, por exemplo, eu convido vocês a comerem na minha casa. E aí vão lá, eu faço uma comida saborosa e vocês vão dizer o que, né? Da minha comida. Vão elogiar quem? Vão elogiar o quê? O que será que vocês elogiariam? A comida? Elogiariam minha mão por ter feito uma comida boa? Todo mundo pensa a mesma coisa, eu também pensei na primeira vez a mesma coisa. Mas eu vou fazer a segunda pergunta. E eu quero sinceramente, se alguém um dia pensou em elogiar a marca do sal que foi usada na comida. Nunca ninguém elogia o sal. O sal me parece humildemente importante, porque ele está ali e ninguém elogia o sal. Nem quer saber a marca. A gente acha que sal é tudo igual, né? Então eu vou fazer uma outra pergunta. E se eu não botei o sal na comida? Vocês comeram a minha comida. Eu sei que para agradar vou dizer que estava ótimo, mas não é para me agradar. É só para pensar assim, como é que ficou daí? Qual é a resposta? Como você vai colocar isso sem me elogiar, mentindo para mim? A comida ficou como? Ficou bom, mas tinha que botar um pouquinho mais de sal. Não, um pouquinho não botei. Eu não devia todo. Faltou um pouquinho de sal. Puta, mas eu nem peguei o sal, estava aqui, eu não peguei. Está sem sabor. Está sem sabor, está insosso, né? Está insosso. Então veja que naquela passagem ele diz assim, você tem que ser humildemente importante, mas o que é ser humildemente importante? É que quando você é o sal, você está lá presente, você não precisa ser notado. Você não precisa de aplauso. Você não precisa de elogio. Não precisa. Tu está lá. E o inverso. E quando eu não estiver lá, quando o sal não estiver lá, quando você não estiver lá, vão sentir falta. Vai ficar insosso. Porque você está fazendo falta. Nós somos o sal que tempera a terra. Não a terra do grão, a terra do planeta. E o sal não é o sal não é o tempero, aquilo que dá vida, aquilo que dá alegria, aquilo que traz motivo de a gente querer que aquele sal esteja presente, que aquela pessoa esteja presente. E as pessoas estão presentes quando elas são humildemente importantes. E que as abobrinhas fiquem de lado. Porque nas festas a gente fala um monte de abobrinha, né?
E ri, chega em casa, a festa estava maravilhosa. Não aprendi nada, não evolui nada, mas estava, eu ri, me diverti. Mas rir também é amor, rir também é necessário. Então muitas vezes tu fosse lá para buscar essa energia. Só que às vezes tu encosta numa energia que começa a falar da doença, da enchente, do vento, da catástrofe, e aí a gente começa a vibrar negativamente. Então o amor é uma linha muito tênue, mas acontece que nós estamos treinando o amor ainda. Então para nós o amor é da posse. A gente defende com unhas e dentes um filho, por exemplo. Aí vem uma outra historinha. Você está no avião, se por acaso der um pane de pressurização na cabine, dizem as moças, graças a Deus eu nunca vivi a tal da máscara caindo. As máscaras, você desprende, você pega a máscara e vai ter oxigênio ali. Muito bem. Mas a história conta diferente. A história conta que nessa hora que caíram as máscaras, eu estava com o meu filho do meu lado. E aí? Caiu a máscara. Você pega a máscara. O que você faz? Eu sei que a maioria pensa, põe no filho e tu morre. E se eu pôr em mim, ele morre. Mas eu ainda tenho a possibilidade de salvá-lo. Então a gente tem que preservar a vida da gente. A gente tem que evoluir, mesmo que o outro não esteja evoluindo. A gente precisa ajudar, mesmo que o outro não esteja ajudando. A gente precisa reconhecer, mesmo que o outro não está te reconhecendo. Esse é o nosso papel. Na hora que nós comecemos a amar indistintamente, eu tenho uma esposa. Para um determinado tipo de amor, de respeito, porque o respeito é um amor. Mas ela não é tudo na minha vida. Ah, mas sem ela não faria nada. Teria outra. Claro que teria outra. O homem é a mesma coisa, teria outro homem. Aí se não tivesse esse, teria outro. Porque nós não vivemos sozinhos, nós vivemos nessa troca. E nós precisamos da troca porque nós aprendemos com a palavra do outro. Porque o outro nos corrige, porque o outro nos ensina coisas que a gente não sabe. E que faz com que eu mude meu ângulo de visão. Mas para que eu mude meu ângulo de visão, eu tenho que me inspirar um pouquinho na natureza. Porque se eu for uma árvore frondosa, eu até balanço, com o vento, faço uma barulheira danada, Mas o bambu faz um barulho maior ainda e ele é flexível, Ele gira, ele se movimenta, ele é flexível. Quando a gente é flexível, que a gente diz, nossa, eu sou duro para dançar, é um exemplo, que o físico está tão endurecido que tu não consegue dar um passo, fica tropeçando. Mas é que quando a gente é muito duro, a gente também está ficando duro internamente. Pior é ficar duro internamente. Porque quando a gente se cerca de varetas de medo, principalmente é o medo que domina a gente nessa hora, é como se a gente estivesse num prato cheio de possibilidade de botar as gradezinhas feito uma gaiola, e a gente, cada vez que erra, puxa uma vareta e gruda na gaiola, e vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando, e lá pelas tantas nós estamos engaiolados, rígidos. Temos medo de sair. Mas no começo, a gente não tinha medo de sair. Vê se uma criança tem medo de subir numa árvore, pular um muro, atravessar um córregozinho. Nós não tem medo. Não tem. A criança não tem. Mas nós, a partir do momento, nós passamos a ter medo. E o medo nos restringe ao conhecimento, porque nós nos cercamos de crenças das dificuldades que nós temos e acreditamos que o mundo é todo assim. O mundo não é assim. O mundo é muito vivo, é muito pulsante, mas tem início, meio e fim, ok? Nós também teremos início, meio e fim. Mas ele nos ensina que se a gente quiser ter um fim melhor, a gente tem que planejar esse fim. Ah, então vou planejar tal dia, tal hora. Não, não é nesse sentido. Porque eu não quero morrer. Eu já pensei várias vezes. Não, morrer? Não quero. Eu não vou morrer. Aí, depois de uns anos,
eu comecei a estudar, comecei a ler, comecei a ver, né? Alguns amigos, depois eu vou contar essa também. Eu tenho os amigos que já estão indo, né? Os cabelos a gente já dá para ver que já tem amigos que estão indo. Quando não forem, então, perdi o fio. Não, eu queria dizer outra coisa, mas eu escapou. Então eu vou voltar para essa dos meus amigos que estão lá deitados. Quando eu vou num velório, não que eu tenha ido tão frequentemente, mas às vezes a gente se vê envolvido em ir. Eu nunca vi ninguém, nem da família, nem de fora da família, dizer assim, esse crápula merecia. Também tudo que ele fez. Não. Ali a gente só vê o lado bom daquela pessoa. Porque nós somos assim. Nós nessa hora só vamos enxergar o que tem de melhor naquilo ali. E a gente diz, mas ele é uma pessoa muito querida, mas ele é muito alegre, mas ele é muito isso, muito aquilo. E a gente não consegue dizer, mas era um mentiroso. Mas, meu Deus, o que esse cara fez para a humanidade, o que esse cara fez para a família, a gente não vê isso. Em nenhum momento a gente enxerga, para te ver como a gente tem dificuldade com aquilo que é ruim, porque a gente não gosta do que é ruim, porque a gente nasceu como uma centelha divina que não tem o ruim, não tem o errado, tem o certo. Então a gente olha para aquele ser como sendo o certo, a parte boa dele. A parte boa. Então agora voltei para onde eu estava, que era lá na minha morte, que eu não queria morrer. Aí depois de muito eu fiquei pensando assim, tá, tudo bem, não tem saída, vou ter que morrer. Mas como é que eu posso ficar? Como é que eu posso ficar na vida de vocês? Como é que eu posso ficar na vida dos meus? Fazendo o meu melhor. Se eu fizer o meu melhor, e aquele ali que estava deitado ali já partiu, ele talvez não tenha feito o seu melhor, mas todo mundo vai ver o seu melhor. Então o seu melhor fica para a história. Claro que isso vai se diluir com o tempo, porque as famílias vão se desfazendo, se esquecendo e tal. Mas ficou plantado. Não precisa escrever livros sobre isso, nada. Não precisa. Pode ser humildemente importante, não precisa ser valorizado em nome de rua, não precisa. Você fica porque você faz o teu melhor. E para fazer o teu melhor, você precisa seguir conselhos. E os conselhos mais adequados estão no Evangelho. Estão no Evangelho. Olha que tem muitos e muitos filósofos na humanidade, mas esse escreveu coisas, deixou um legado para que os seus apóstolos escrevessem, que não mudam a vírgula. E que continua sendo do chapéu, né? Tu vai ver um cientista, o cientista descobre uma coisa, daí a pouco alguém acrescenta naquilo lá e evolui naquilo. O que Cristo deixou para nós é aquilo, é a verdade, por isso que só tem aquela verdade. Porque ela não muda. A ética e a moral não mudam, é sempre a mesma. Porque nessa ética e nessa moral, a lei não é do homem. As leis do homem são muito vulneráveis, muito volúveis, né? Elas fogem da gente facilmente. A lei de Deus não foge, é aquela ali. E ele não tem que impor, porque aquilo ali é verdade. Não tem o que fazer, é só seguir. Então, quando a gente quer se transformar, quando a gente quer fazer o nosso melhor, a gente precisa do bom exemplo. Tem em Provérbios acho que é Provérbios ou Paulo, não me lembro. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Olha só, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Corrompem os bons pensamentos. E isso nós ou já passamos, ou ainda passamos, ou estamos passando por isso, e ainda passaremos, porque às vezes a gente está em grupos ou pessoas que têm uma conversação que às vezes para a gente não cabe mais. Mas aquela pessoa é nossa amiga, tá? Tudo bem, deixa, né? Mas ela não cabe mais. Então tu começa a tê-la como amiga um pouquinho mais longe, né? Porque a conversação corrompe aquilo que eu tenho de bom.
Um exemplo atual é a mentira. Quanto mais você... Todo mundo já diz isso, né? Mente. E continua mentindo. Continua jurando que aquilo é verdade. E mente, 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 mente. Daqui a pouco todo mundo diz assim, é verdade. Poxa, todo mundo só fala nisso, é porque é verdade. Não. A verdade jamais se utiliza da roupa da mentira. Jamais. Mas a mentira, se puder roubar a roupa da verdade e se vestir, ela vai nos enganar. E ela tem coragem para fazer isso. A mentira se veste de verdade e passa na nossa frente. Quando eu não sou isto, né? Quando eu não sou a mentira disfarçada de verdade. Então, quando a gente percebe que as nossas ações, nossos atos prejudicam a nossa evolução, nosso crescimento espiritual, a gente tem que afastar, tem que escolher. Esse é o livre-arbítrio. Eu quero isso a vida inteira, eu quero puxar minhas gradezinhas, me cercar e ficar rígido, né? Dizendo assim, não, tá todo mundo errado, eu estou certo, não. Né? As pessoas ficam assim, elas ficam umas rochas. E olha que rocha tem vida e não faz isso. A rocha mesmo, a pedra, tem vida, mas ela não precisa fazer isso, porque ela teve que fazer esse papel. Mas nosso papel é espiritual, não é material. Nosso papel é uma evolução que depende de auxiliar, de dar. O amor é esse dar. Eu tenho que dar o que eu recebi, de graça, porque eu ganhei de graça. A tua ideia, o teu pensamento, a tua palavra é de graça, mas ela tem que ser comedida. Então eu analiso a palavra. Eu afasta de mim a falsidade e a mentira. Porque é uma tentação. Afasta. Está lá em Provérbios, afasta. Se utilize do modelo são da palavra. Utilize o modelo são da palavra. O melhor daquela palavra. Para que a gente entenda que a limpeza do nosso pensamento, da nossa espiritualidade, ela passa pela nossa decisão e por essa transformação, onde a gente começa a compreender que o amor não é rígido. O amor não está dentro de uma gaiola. O amor não é exclusivo de ninguém. O amor é divino. O amor está em tudo que a gente vê e faz. Tudo. Alguém de vós olhou para uma árvore hoje, para ver o trabalho que ela estava fazendo hoje? As pitangueiras estão cheias, que os jacarandás estão amarelos, os ipês estão amarelos, né? É que às vezes a gente está no volante, né? Está no computador, às vezes a gente está no celular, né? E não vê o que está ali. E não compreende, porque a natureza, ela nos mostra de uma forma singela, simples, humilde, cumprindo o seu papel. E a gente não bate palma. Eu nunca parei na frente de uma pitangueira e disse, parabéns, pitangueira, tu está cheio de pitanga, coisa boa. Nunca parei na frente de uma goiabeira e bati palma. Porque elas não precisam. E a gente só olha para o nosso mundo. A gente esquece que a natureza é igual a nós. Ela também tem o ciclo dela. Mas eu nunca vi uma planta dizer assim, esse ano eu não vou botar flor, estou revoltado. Estou azeda, não quero, não vou florir esse ano. E nunca vi uma rosa dizer, não vou botar perfume esse ano, cortei. Esse ano não. Nós temos isso. Eu não vou mais dar atenção para aquela pessoa. Não, cortar. A gente tem, engraçado, né? Como nós utilizamos mal as nossas coisas que estão disponíveis, que estão a nosso favor, e a gente não olha para a natureza que nos ensina o contrário. Porque, pensa bem, a natureza parece um mundo à parte do homem. Talvez porque vocês acreditaram que nós só trocamos entre nós, né? Mas a galinha está lá, a galinha está ali para dando um sinal para nós. O cachorrinho está lá nos dando um sinal. O passarinho está ali cantando, tentando te mostrar que tem vida ali. Pequena, curta, não sei. E que o gato vai lá e come o passarinho. A gente, o gato, como é que o gato vai comer o passarinho? Aí a gente fica revoltado. Mas o gato gosta do passarinho. Deus deu essa possibilidade de que o bichinho, porque tem habilidade, pode, como se fosse um predador, mas ele não é um predador, ele também precisa se alimentar e come, né?
boa parte ele come. Então, se a gente pode olhar para a natureza e ver tudo que ela nos oferece gratuitamente, sem nos cobrar, sem avisar se vai ter perfume, se vai ter flor ou não, ela cumpre o seu papel humildemente, né? Dando aquilo de forma amorosa para nós. E a gente sente falta, porque, por exemplo, tem uma goiabeira no terreno, aí tu vai lá e esse ano não deu goiaba, daí tu sente falta. Pô, todo ano dá, né? Poxa, que ingrata, né? Não, ela está no ciclo dela. E você deu goiaba, deu amor todo dia, toda vez? Não, porque a gente está num processo de evolução. Joana de Ângeles nos diz assim, nós precisamos ser seres conscientes disso. E ela diz assim, que o ser consciente, ele não se culpa pelo seu erro. Ele evolui com a sua experiência. Ele evolui. Então, quando a gente erra, a gente se cobra, às vezes se cobra até demais. Mas a gente tem que evoluir com aquilo. Por isso que o pessoal às vezes não quer aceitar que, poxa, é só na pancada, né? É só na surra, é só no tombo, é só na dor que a gente evolui. Mas a gente evolui com aquilo. Porque aquela dificuldade fica superada. Quando a gente supera aquilo fica insignificante. Quando a gente dá perdão para alguém que está com aquele conflito, para a gente fica pago, parece. Parece que tu tirou uma carga de cima de ti. E o outro talvez não, mas você está amai-vos a si mesmo. Né? Amai-vos a si. Você tem que aprender a se amar. E para se amar, você tem que aprender as boas benesses que tu podes fazer para poder modificar o outro. Mas quando eu vou oferecer para modificar o outro, quem está se modificando sou eu. Porque eu ensinei, porque eu dei a dica. Mas eu não preciso que me aplaudam porque eu ajudei, porque eu dei a dica. Mas nós queremos aplausos. Nós queremos ser o sal. Ei, gente, não vai perguntar qual é a marca do sal? Né? Nós queremos ser o sal. Isso nos prova que nós estamos longe do amor universal, que é o que Deus nos orientou. Eu cheguei aqui, fui de cara numa folha, diz assim, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. João. Pior é que são só pancadas, né? A gente olha e diz, como é que eu faço? Pô, não fiz isso hoje, não fiz, fica aquela, né? Mas é assim. É porque a gente tem dificuldade porque a gente constrói muros ao nosso redor que são difíceis e ficam intransponíveis para a gente sair de lá de dentro. Sempre dizem que está no alto, né? A gente tem como símbolo que o alto é o ponto máximo, então todo mundo quer estar no alto, né? Quando a gente sobe uma montanha, a gente está mais no alto, né? E da montanha a gente enxerga um mundo diferente, porque tu descortina a paisagem. É capaz lá de cima de você saber que lá tem um precipício, que lá tem uma cachoeira, lá tem um rio, né? E quando você está lá no meio da floresta, lá embaixo, talvez a gente não consiga perceber isso. E quando alguém desce a montanha e te dá a dica, você começa a ficar, então lá tem um precipício, então não tá, para lá eu não vou. Mas a gente não acredita, a gente quer ir lá ver. Então a gente vai, perde um tempo danado, né? Vai, chega lá, pô, tinha um precipício mesmo. Volta, perde esse teu tempo. Né? Na caminhada da evolução espiritual. Então, quando eu sou provocado por alguém que veio da montanha, eu me sinto provocado em subir a montanha. Vou lá confirmar lá de cima. Mas para mim subir a montanha, eu preciso me instruir. E não para se instruir, não precisa saber ler e interpretar texto tanto assim, mas a gente precisa ouvir, então. Ouvir. Boas palavras. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Então eu vou. Não vos enganeis. As boas conversações. Eu vou nas boas conversações. Então eu começo a ter que escolher. Eu tenho que escolher a música que eu resolvo escutar. Ah, mas eu gostava tanto daquela pauleira, aquele rock, não sei o quê. Tudo bem, eu continuo gostando, beleza, tá. Mas eu não vou mais viver daquilo. Aquilo é passado. Ah, mas era tão bom passado. Passado.
Ah, mas meus amigos de infância e adolescência, porque nós adolescentes todos aprontamos, né? E fizemos tanto. Ah, temos amigos. Mas às vezes, amigos nossos ou eu, não estou mais no nível dos outros, né? Às vezes eu estou abaixo. E aí não dá mais para conviver. Eu continuo amigo, continuo gostando, continuo relembrando, mas você tem que optar. E é melhor optar pelos ensinamentos, por aquelas pessoas que de alguma forma ou de outra procuram a instrução, procuram ouvir, procuram transformar, procuram aplicar o ensinamento. Que é o mais difícil mesmo, né? A gente fala, eu vou amar o filho do meu vizinho igual ao meu, é difícil, né? É difícil. É? Mas se na hora eu pensar nisso, eu vou pelo menos respeitá-lo, eu pelo menos vou tratá-lo bem, eu pelo menos vou tentar ensinar alguma coisa para ele. Aí tu começa a dar o amor pro outro, né? Tu começa ensinando, é uma forma de amar. Perdoando é uma forma de amar. Ajudando é uma forma de amar. E às vezes a gente tem... Não adianta, eu falo com aquela pessoa, ela não me ouve. Continue falando. Se tu tens certeza que aquilo é verdade, continue falando. Porque vai transformar. Ah, não, morreu, não transformou. Calma, ele está numa das vidas, ele tem outras ainda. Ele vai ter outras vezes, outras oportunidades. Porque ele vai... Como nós, né, vamos registrando as coisas, vamos registrando e vamos nos transformando. E nós precisamos nos transformar todo dia. Todo dia. Porque eu pensava sempre que isso era desse jeito, mas amanhã eu olhei e disse, já não é mais, é porque eu estou me transformando. Quando eu evoluo aquilo, eu enxergo diferente e eu evoluo com aquilo. Então, quando eu começo a olhar o amor, que não é só o amor dentro do meu mundinho, que é um amor que deve ser expandido para todos, eu faço o Pai Nosso, não para mim, eu faço o Pai Nosso para todos. Como se aquela luzinha que tu está olhando de cima fosse um Pai Nosso, né? Quando tu chega no centro da cidade, tem milhões de luzinhas acesas. Que legal, né? Quanta vibração que podia ter ali. E às vezes não, né? Ali tem uma colônia de crack ali no meio, né? Que não tem essa luz, né? Mas está lá pedindo socorro para a tua luz chegar até ele. Né? Então eu trouxe uma maneira diferente de falar do amor, né? Porque a lei do amor a gente encontra aqui, né? Se a gente entrar aqui no livro. Mas eu hoje olho para os livros e digo assim, nossa, a lei do amor está toda. O Evangelho é uma lei de amor. Não tem... Pegar a Bíblia, ela tem ensinamentos mil, né? Essas passagens como aqui, né? É Francisco, mas a cada frase, é da Bíblia. O que foi tirado para o nosso Evangelho foi aquilo que comprova que realmente somos espíritos únicos, né? E que estamos em evolução e que isso justifica muitas coisas e desigualdades que a gente vê nesse planeta, né? Mas quando a gente se consola com isso, a gente realmente diz, seja feita a sua vontade. Eu queria muito isso, mas não deu. Seja feita a sua vontade, ok? Vai ter outras coisas para fazer. Vai ter outras conquistas para serem feitas. Nunca desista do objetivo, da conquista. Mas você não pode teimar naquilo que não é para ti naquele momento. Se tiver que ser, será. A gente procura muito a riqueza material, né? Eu, quando comecei a sair da faculdade, o objetivo era grande, né? E aí, depois de muitos anos, naquela correria que eu não ia chegar, eu resolvi me afastar desse pensamento e passei a olhar que eu já sou grande e que se eu fizer bem feito, eu serei lembrado pelos outros. Então eu faço bem feito. E a riqueza é outra que me dá mais sustento, que me dá mais vitalidade. Não é a material. Se tivesse que ser a material, juro, eu não precisava nem fazer esforço. Deus ia chegar para mim e dizer, ô, Paulinho, aí ó, pega aí a riqueza e faça. Mas eu vou te pedir depois uma prestação de contas, né? A gente não ia ver isso, a gente só ia pegar e sair com tudo, né? A gente não ia pensar que tem uma prestação de conta. Mas a gente tem como... Por quê? Porque a gente assiste televisão, gente. A televisão mente pra gente. Porque ela mostra um mundo que nós não vamos ter.
Muitos terão, mas muitos não terão. E essa luta é desenfreada. Mostra uma pessoa de iate. Nem sei o que é um iate, mas eu queria ter um iate, né? Mas não precisa. Se a gente pensar que deitar numa rede, puxar um livrinho e ler meia hora, que mundo maravilhoso. E a gente fica na ânsia que tem que viajar, que tem que conhecer o mundo. Calma, você vai ter a oportunidade de conhecer a França, talvez não tenha encarnação, talvez na Arábia Saudita, talvez não tenha encarnação, talvez já fosse, talvez não. Se Deus achou que tu tinhas essa... É que a gente não acha que Deus vai nos dar essa oportunidade, mas Ele diz assim, a tua vez, pode ir, né? Mas vê se aprende, né? Aí tu volta, não aprendeu nada, tá? Então vou te dar, em vez de cortar as viagens, né? Vou te dar mais uma viagem, vê se aprende. E tu não... Não, vou te dar mais. Vê se aprende. Não, vê se aprende. Ele continua dando. E a pessoa viajou o mundo inteiro, mas ela se modificou. Ela ajudou, ela transformou seres. Ela fez o amor dela ser universal. Às vezes não. E Deus deu uma oportunidade. Pensando, vou te dar para ver se tu enxerga tal coisa. Mas a gente não enxerga. A gente é muito materialista, às vezes só foca no material. Transformação começa em nós. E é o livre-arbítrio que define isso para nós. Nós temos coragem, podemos fazer isso. Ok? Assim seja. Obrigada pela tua mensagem da noite. Esclarecimento para cada um de nós. Que Deus te abençoe sempre. Nesse momento, meus irmãos, vamos levar o nosso pensamento a Deus, o Criador, a Jesus, o nosso mestre e amigo, e agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de aprendizado. Que sirva, Senhor, para cada um de nós na nossa caminhada, nessas oportunidades que temos todo dia e fazer um pouquinho melhor. Que Deus abençoe e ampare a todos nós e a todos os irmãos lá fora. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos, Senhor, nossos devedores, e não nos deixes entregue às tentações, e livrai-nos de todo mal. E com essa prece, pedimos permissão a esses espíritos amigos aqui presentes, a dar por encerrado a palestra doutrinária da noite de hoje. E continuamos com a nossa harmonia, com essa energia desse ambiente para nosso trabalho de paz.